Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sempre conversando a respeito de fundos imobiliários. Neste vídeo nós vamos conversar a respeito do Canip 11, um fundo de recebíveis. Mas antes de nós adentrarmos alguns detalhes deste fundo imobiliário, em especial o porquê está pagando tão pouco de dividendos nesses últimos meses e o porquê a variação de preço foi tão baixa nesses últimos 12 meses, nós vamos fazer uma pequena observação a respeito do cenário econômico atual e as expectativas para o próximo ano. É certo que nós temos a indicação do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, vai ser assim agora a nomenclatura desse ministério, uma nomeação que não vai ser muito bem recebida pelo mercado financeiro. Por enquanto é o que temos observado com relação às reações dessa indicação do novo presidente eleito. Esperavam uma nomeação mais técnica para esse cargo, entretanto ela é uma nomeação política. O presidente eleito preferiu uma velha cartada eleitoral, olha só, que já deu errado. Entretanto, uma fala do futuro ministro da Fazenda, o Haddad, diz que a regra fiscal e reforma tributária serão prioridades. Agora nós temos que aguardar como que isso vai se desenrolar. E nós já temos frases emblemáticas decorrente dessa indicação do futuro ministro da Fazenda. O Meirelles disse que deseja boa sorte a investidores e disse que o Lula dilmou. É o que o pessoal chamou de o boa sorte day. E recentemente tivemos o Armínio Fraga. O economista apoiou o petista no segundo turno e ele disse que está com medo. Esse é o cenário que nós temos para a economia acontecendo nesse momento. As expectativas são para o próximo ano, 2023. Você pode usar os comentários aqui deste vídeo e dizer o que você espera, o que você desejaria que acontecesse. Só não vale xingar a mãe dos outros e muito menos você falar mal do famoso personagem ali que não tem cabelo, porque você sabe que pode dar problema. Então utilize com moderação os espaços que nós temos aqui nos comentários, mas diga o que você pensa a respeito dessa futura situação econômica que vai ter a partir de 2023. De volta para a nossa tradicional planilha, onde fazemos um resumão das informações principais do fundo imobiliário. Como eu já havia anunciado no início do vídeo, é o Canip 11 que nós vamos observar. A cotação no momento R$ 89,93. A variação do preço nos últimos 12 meses, simplesmente menos 12,94% no momento da gravação deste vídeo, enquanto o dividend yield nos últimos 12 meses, 14,41%. Mas não se engane com esse número aqui bastante animador, porque a situação nos últimos meses é desesperadora. O preço sobre o valor patrimonial, 0,95%. Um fundo imobiliário muito grande, muito presente nas negociações na Bolsa, mais de 6% de participação na sua participação no IFIX, com uma média diária de liquidez de mais de 10 milhões de reais. É um fundo grande. Agora vamos entender o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, uma vez que o pagamento de dividendos despencou e nós temos também a cotação dele, que também despencou em relação à cotação do seu preço. Nós temos ladeira abaixo desde o início do ano. E também os dividendos, o pagamento, nós tivemos descendo o morro também, com uma recuperação agora para o mês de dezembro. E o que está acontecendo nesse fundo imobiliário? Vamos observar o seguinte detalhe, que está aqui no relatório gerencial. Aqui nós vamos destacar a alocação total por indexador. É um fundo imobiliário que, na sua composição quase que totalitária, são os recebíveis de CRI, certificados de recebíveis imobiliários, e esses CRIs eles estão indexados pelo IPCA, 94,8% no IPCA. É o índice de inflação. Então, se a inflação está baixa,
ou se houve deflação, como houve em julho, agosto e setembro. Isso vai impactar ferozmente no recebimento dos CRIs e formação de caixa e distribuição para os cotistas. Inflação mais uma taxa de juros. Desta forma, o Canip 11 sofreu horrores com a deflação que teve lá em julho, agosto, setembro, e que esse detalhe nós vamos ver agora. Uma vez que eu coloquei aqui neste gráfico, aqui na parte inferior, eu acrescentei a inflação começando no mês de janeiro, inflação positiva 0,54%, alcançando 1%, fevereiro, março, abril. Nesse momento de inflação acima de 1%, o pagamento de dividendos ele estava circulando ali um pouco mais de R$ 1,00, R$ 1,25 por cota. E observamos até que houve uma queda. Entretanto, com a formação do caixa em meses subsequentes, o pagamento de dividendos disparou, ultrapassando R$ 1,50. A inflação está aqui acima de 1%, mas o reflexo são meses depois, por conta toda a formação desse caixa do fundo imobiliário, o recebimento dos CRIs. Então não é imediato, a inflação vai repercutir alguns meses depois, como observamos aqui nesse gráfico. Voltando à inflação na casa ali dos 0,5%, se mantém o pagamento de dividendos bastante elevado, entretanto, julho, agosto e setembro, uma deflação. E a partir de agosto, o pagamento dos dividendos despencando e alcançando o fundo do poço em outubro e novembro, como reflexo desses últimos 3 meses aqui da deflação. Como eu falei para vocês, a deflação ou a inflação elevada ou deflação, ela vai repercutir nos dividendos alguns meses depois. O reflexo está aqui. Começando novamente a termos uma situação econômica de inflação, é o que se espera ter, um pouquinho de inflação todo mês. Então nós temos aqui, a partir de outubro, esse 0,59% de inflação. A formação do caixa do fundo imobiliário acontece e começa-se a distribuir mais dividendos. Agora vamos aguardar a curva, se ela vai de fato subir. Janeiro, fevereiro, próximo ano, o que de fato deve acontecer por conta de uma inflação positiva, que vai acontecer também agora no mês de dezembro, e desta forma o fundo vai recuperar a sua distribuição de dividendos. Considerando que o preço da cota praticamente 90 centavos, se distribuiu 50 centavos, e o de nesse momento um pouco acima de 0,5%, mas como a expectativa é que os dividendos aumentem e alcance em próximo de R$ 1 por mês, isso significa que a aquisição deste fundo imobiliário neste momento, neste preço, vai significar um dividend yield superior a 1% nos meses futuros, onde nós teríamos então uma normalidade desde a inflação com a distribuição de dividendos. E fica a questão, seria aqui um momento bastante adequado para aportes, para compras deste fundo imobiliário? Absolutamente não faço recomendação nenhuma, mas fica aqui uma observação que eu considero como bastante importante para este vídeo. E obviamente que seja muito bem considerado todos os aspectos deste fundo imobiliário e a circunstância econômica do país antes de você fazer a aquisição das cotas deste fundo imobiliário. Sempre muito bom pesquisar. E o que traz aqui mais essa planilha? Aquela situação bastante comum nos nossos vídeos, com R$ 100.000 sendo aplicados unicamente em cotas deste fundo imobiliário. Seria como se nós vendêssemos um imóvel valendo a mercado de R$ 100.000, que poderia ser alugado
E aí você faz a conta, quanto esse imóvel de 100 mil reais renderia de aluguel aí para você na região onde você mora. Entretanto, se nós vendêssemos esse imóvel comprando cotas unicamente do Canip 11, quanto que renderia de dividendos neste momento? É apenas para mostrar a força dos dividendos. E nós teríamos então, no momento atual, um pagamento mensal de R$ 555 em dividendos. Isso considerando que o dividend yield agora, com esse preço de praticamente R$ 90, um pouco acima de 0,5%. Se esse vídeo foi interessante para você, já deixa o like, um gostei para esse vídeo, faça sua inscrição no nosso canal para acompanhar os novos vídeos que estaremos colocando. E lembre-se, sempre utilizar o espaço dos comentários para as suas opiniões, a sua exposição de experiências e discussões sempre produtivas. Até o nosso próximo vídeo.